Bande Guru Padadandam Bhaktabindasamanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Vanchakalpataruvasya kipasindhu bevacha Patitanang pavunebhyo vaishnavibhyo namo namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguļaṁ haitagiriṁ Yat kipātamahang vande paramānandamādhavam Vrindāvai tulsidevvai piyāvai kesavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Sadhanur Bhakti Pumarak Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhat Sankirtanaika pitaro kamala yataksha Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhutar Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Vandito Dibbarupam Bhaktin cha muktin cha tadasanitya Bhavanurupena sada naranam Bhagi sajasya vadane lakshmi yasvata bhaktati Jasasti hidaya sangvi tang nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaistattra samasati sura Haro abhaktasya kuto mahadguna Manorathena sato dhavato vahi Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana Sarvagunai statra samasati sura Haro abhaktasya kuto mahadguna Manorathena sato dhavato vahi Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakura Prabhupada Jagadguru disse que nesta vida humana nós devemos fazer Haribhajana. Por nossa boa fortuna, nós recebemos essa vida humana e essa vida humana é muito rara. Na próxima vida não há segurança, não há garantia que nós possamos nascer como humanos. Então, nós não podemos arriscar. Nascimento após nascimento, nós estamos desperdiçando o nosso tempo. A vida é muito instável
E esta vida humana, embora também seja instável, ela pode nos dar a perfeição. Perfeição significa que nós podemos alcançar Krishna Prema, Bhagavat Bhakti, amor puro por Krishna, nesta mesma vida. Nós temos que pensar neste verso. Embora a vida humana seja muito instável, ainda assim ela tem um propósito, porque nesta vida nós podemos obter Krishna Bhakti. Então, enquanto estamos vivos, nós devemos rapidamente, sem perder tempo, dar o nosso melhor, sob a orientação de gurus Vaishnavas puros, dar o nosso melhor para alcançar Bhakti. Esta vida humana, as pessoas pensam, eu sou um Brahmana, eu sou um Vaishya, um Brahmachari, Vanaprastha, Brahmachari, Sannyasi. Isso é um tipo de falso ego, essas posições sociais. O Varnashrama Dharma, ele é efetivo até aquele ponto aonde existe o falso ego. Se existe falso ego, o Varnashrama Dharma é útil. Mas quando você alcança o nível de um Paramahansa, Mahaprabhu nos ensinou isso. Quando nós somos servos eternos de Bhagavan, Chaitanya Mahaprabhu disse, e aqueles que querem expressar algum falso ego, eles nunca podem cantar o Harinama. Aqueles que têm falso ego, ou seja, essa concepção de eu e meu, eles nunca podem pronunciar o Harinama. Harinama não vai aparecer na língua deles. Nós estamos falando no Brihad Bhagavatamrita que aquele Brahmana estava executando seus deveres de acordo com o Varnashrama Dharma. Ele estava em Allahabad, Triveni Sangam, cumprindo seus deveres de acordo com a sua posição social, mas isso não vai nos conceder Bhakti pura. Todos nós somos avessos a Krishna. E é por isso que é impossível para nós evitar o falso ego e fazer o verdadeiro Haribhajana. Praticamente impossível. Na verdade, Hari está presente em todo local, mas nós não conseguimos vê-lo. Hari está presente em todos os locais, mas nós não conseguimos vê-lo. Aqueles que estão seguindo o Varnashrama Dharma, a meta, o propósito final deles também é alcançar Bhagavan. Se eles tentarem da maneira apropriada, eles podem ser bem-sucedidos. Mas o Varnashrama Dharma por si só não pode nos dar Bhakti pura. Chaitanya Mahaprabhu falou este verso de Vera Swarupa Roy, Krishna Nitya Das. Addo ba abda satante ba mrityur vai praninam dhuva. Addo ba abda satante ba mrityur vai praninam dhuva. No 10º canto, Vasudevaji Maharaj disse que a morte é inevitável, não há solução para este problema. Eu também estava dizendo que a alma é Chetana Vastu e o corpo é feito de matéria Prakriti. Então, Prakriti e Purusha, ou seja, a matéria e o observador e o sujeito estão há muito tempo juntos. E é por isso que a propriedade de Chetana Vastu
vai entrar em Jadavastu, ou seja, em Prakriti, na natureza. Então, embora Chetanavastu, a alma, seja eterna, as qualidades da matéria também vão entrar na diva, na alma. Na verdade, a matéria não pode tocar a alma pura, mas por muito tempo a alma está ali relacionada com a matéria. Então, Mahaprabhu diz, como é possível? Porque nós não temos nenhuma conexão com este mundo material. Mesmo assim, a gente percebe que a gente está totalmente ligado a este mundo material. Tudo é material, as nossas concepções, a nossa mente é material, tudo é material. A gente não consegue se libertar da matéria, estamos sempre envolvidos com a matéria. Mas os Shastras dizem que nós não temos nenhuma conexão com a matéria. Então, devido à Maya, a ilusão, a diva observa que ela tem uma relação com essa Prakriti, com essa natureza. E Mahaprabhu disse para Sanatana Gosai o seguinte exemplo. Ele disse, se eu coloco um pedaço de ferro no fogo, então rapidamente esse ferro vai adotar ali, né? Vai receber essas qualidades do fogo. Então eu posso usar este ferro para queimar algo. Mas aquele ferro que estava ali antes de colocar no fogo, ele era preto. Ele é preto, ele é gelado, tem as propriedades do ferro. Então este ferro não vai me ajudar, não serve para queimar. Então Chaitanya Mahaprabhu diz, então, embora o ferro seja preto, seja frio, mesmo assim, quando nós colocamos este ferro dentro do fogo, então o fogo entra neste ferro e o ferro começa a adotar essas características do fogo. Naturalmente, o ferro não teria o poder do fogo, mas quando o fogo entra neste pedaço de ferro, você pode usar este pedaço de ferro para queimar algo. Então, Prakriti e Purusha, Purusha significa, existem dois tipos de Purusha. Um é Paramatma, Parampurush, o observador supremo, o desfrutador supremo. Bhagavan, Paramatma, Paramapurush. E o outro Purusha é a Jivatma, a alma individual. E a Jivatma é Chinmoy, ela é plena de consciência. Ela não tem nenhuma conexão com este mundo material. Mesmo assim, por um período infinito de tempo, a Jivatma está relacionada com a matéria, Prakriti. E aí, é como se as qualidades da Prakriti entrassem na Jivatma. Na verdade, a matéria nunca entra na Jivatma, mas devido à Maya, a uma má compreensão, parece que a Maya entrou quer dizer, que a natureza da Prakriti entrou na alma. We can think from Bhagavatam, Isavasamidam sarvam yatkinchit jagatam. It is Ishopanishad sloka. Então existe esse verso do Ishopanishad. Atmavashamidam sarvam yatkinchit jagatam jagat. Mas nós podemos usar esse mesmo verso do Srimad Bhagavatam, Atmavasya Idam Sarvam, ou seja, em todos os locais existe a alma. No medhaya no bahu no sritena jam eva esa tena labhya tasaisyesha vibhinute tonusama. It is written. Está escrito no Upanishad, nós sabemos. So actually, this Atma, então, é um tema muito complicado. O que é Atma Vastu? O que é a alma? O que é Chetana? O que é a consciência? Isso é algo inconcebível. Nós não conseguimos entender a menos que nós nos abriguemos nos pés de lótus de Gurus Vaishnavas puros. E pelo poder de Gurus Vaishnavas puros, nós podemos entender. Do contrário, pelo nosso esforço pessoal, a gente não pode entender. É impossível.
Pelo nosso esforço pessoal, a gente nunca vai poder conhecer o que é Chetanavastu, o que é Atmavastu. É por isso que está escrito, Prabhupada, Prahlada Maharaj disse, Prahlada Maharaj falou, Nayam Atma Pauchana Nilba, I already told, it is about Atmavastu. Eu já falei este verso sobre Atmavastu, como a gente não consegue entender o que é Atmavastu. Então, se aquela Paramatma nos aceitar, então nós podemos entender. Ou seja, você tem um cérebro muito desenvolvido, você pode dar palestras, você pode ler muitos livros, você está ouvindo muitos Harikathas, mesmo assim você não pode entender. Se, pela misericórdia de Guru Vaishnava, essa Bhagavan, te aceitar, então ele pode manifestar a sua Swarupa secreta, a sua natureza secreta dentro de você. É um único procedimento. E Prahlada Maharaj diz, Prahlada Maharaj speaking, Naishang mati stavat urukramanging Sprishatyanarthapagamo jadartha Mahiya sampadorajyovisekam Niskinchananam nabrinito javat. Prahlada Maharaj diz, Naeshamati, esta mente material nunca pode tocar os pés de lótus do Senhor Supremo. Anarthapagamo jadartha. To clean our anartha, to clear all anartha inside our heart. Então, para limpar o nosso coração de todos esses anartas, nós temos que nascer de novo pela poeira dos pés de lótus de Guru Vaishnava. Nishkinchan significa aqueles que não têm nenhuma segunda atenção, eles só estão conectados aos pés de lótus de Bhagavan. Eles não têm nenhuma segunda concentração. Estão sempre pensando no Senhor Supremo, nos pés de lótus do Senhor Supremo. Os pés de lótus do Senhor Supremo são a sua única propriedade. Um Guru Vaishnava puro, ele é Nishkinchan, porque os pés de lótus, eles pensam que os pés de lótus do Senhor Supremo são sua única propriedade. Mahiya sampadorajyovisekam niskinchananam na brinito javat. We cannot understand, we cannot touch the lotus feet of Supreme Lord over this material mind. Com a nossa mente material, nós não conseguimos tocar o Senhor Supremo. Vaishnavera padodhuli tahe mor snan keli. Vaishnavera padodhuli, the dust particle from the lotus feet of Guru Vaishnava. Narottama Thakur disse que os pés de lótus, a poeira dos pés de lótus de Guru Vaishnava são a nossa única propriedade. Esse é o nosso único suporte. Nós podemos tomar banho na poeira dos pés de lótus de Vaishnavas. Narottama Thakur Mahashaya disse. E também, nós sabemos que Rupa Goswami Pada nos mostrou Adadanam strinam dante iridam yache punaha punaha. We know Raghunatha Goswami speaking. Raghunatha Das Goswami diz esse verso, na verdade. Dante iridam yache punaha punaha simad rupa padambuja dhuli sang janmujan. Que o único objetivo de um devoto Rupanuga, eles estão aspirando, aspirando pelas partículas de poeira dos pés de lótus de Rupa Goswami Pada. Com uma palha entre os dentes, e repetidamente, nós estamos pedindo uma partícula de poeira dos pés de lótus de Rupa Goswami Pada. Esse é o nosso único objetivo, nada além disso. Então, o verso que eu comecei
é muito importante. Mahaprabhu vai nos ensinar que nós devemos desenvolver a tolerância, assim como uma árvore. Tarora Pisa Rishnuna. Assim como uma árvore pode tolerar qualquer coisa, ela nunca pede água, ela sofre a luz do sol o dia inteiro e não pede proteção para nós, nada. Tarora Pisa Rishnuna. Ou seja, nós devemos desenvolver essa tolerância, assim como uma árvore, para que nós possamos cantar as glórias do Senhor Supremo. Apenas então nós poderemos cantar as glórias do Senhor Supremo, cantar as glórias de Guru Vaishnava. Poderemos ouvir, poderemos digerir ou assimilar tudo. Apenas então nós conseguiremos digerir tudo. Eu estava falando antes, começando. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunis tattva samasati suraha. Haru abhakta sakuto mahadguna manorathena asato dhavato bhui. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana. Those who are having akinchana bhakti. Então, aqueles que têm akinchana bhakti. Hello. Naishang matistava durukama yuspi already sing. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana. Aqueles que têm esse tipo de akinchana bhakti. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarva gunis tattva samasati suraha. All demigods going to take rest there. Todos os semideuses vão repousar no coração dessa pessoa que tem akinchana bhakti. Sarva gunis tattva samasati suraha. Haru abhakta sakuto mahadguna. Haru abhakta so, if we find some non-devotee, se nós vermos um não devoto nunca vai ter essas qualidades transcendentais que nós vamos esperar dentro do coração de um devoto puro. Sarva gunis tatra samasati suraha. Não há possibilidade que um homem materialista, que não tem nenhuma devoção, nenhuma prática devocional, nós não podemos esperar aquelas grandes qualidades transcendentais dentro deles. Por quê? Aquela Jivatma está sempre apoiada na sua mente, que é como uma carruagem. Na verdade, sentado na carruagem da mente, Manaratena, nós podemos ir em qualquer local. A mente pode ir em qualquer local numa fração de segundo. Então, aqueles que concentram em tópicos materiais, a mente deles é instável, é chanchala, é inquieta, está sempre pulando de um lugar para outro. Então, eles estão sentados nessa mente material e podem ir para qualquer local. No Bhagavatam, nós dizemos que eles podem viajar em qualquer local nesse Panchal Kshetra, ou seja, nesse local dos 5 sentidos, ou seja, os sons, objetos da visão, do gosto, aroma, os 5 objetos dos sentidos. Forma, aroma, som. Então, a alma condicionada pode sentar nessa carruagem da mente material e ir para qualquer local. É um grande problema. No Brihat Bhagavatamrita, nós estamos vendo essas declarações comparativas. Eu estava falando também no
Harikata em Hindi, agora a gente está tendo muitas perturbações, interrupções nos Harikatas. Isso é um arranjo de Maya. O que fazer? Então, Bhaktivinoda Thakur diz que nós estamos usando o nosso cérebro material, nossa racionalidade, para tentar entender a Swarupa, a natureza do sadhu. E é por isso que nós não conseguimos identificar nenhum sadhu. Jagannatha, o Senhor Supremo, mantém sempre a oportunidade para que nós façamos sadhu sanga, mas nós não conseguimos ver os sadhus por conta da nossa mente material, da nossa racionalidade. E nós queremos medir, estimar, avaliar um sadhu com a base na nossa racionalidade. E é por isso que a gente não consegue ver nenhum sadhu, é um grande problema. Também Bhaktivinoda Thakur diz que, devido à nossa kapat bhava, nossa hipocrisia, duplicidade, às vezes a gente pode até encontrar com um sadhu, por acaso a gente encontra um sadhu puro, mas a gente não consegue entendê-lo. E Bhaktivinoda Thakur diz, isso se deve ao nosso kapat bhava, à nossa hipocrisia. Por isso a gente não consegue entender um sadhu. Por conta da nossa hipocrisia, nós não conseguimos entender quem é um sadhu puro, quem não é. Nós não conseguimos entender. Um grande problema. Enquanto nós tivermos esse kapat bhava, a gente não vai conseguir encontrar um sadhu. E se a gente encontrar o sadhu, a gente não vai entendê-lo. Então, de toda maneira, é necessário que a gente encontre um sadhu puro para ter sadhu sanga, associação. Nós temos que garantir essa sadhu sanga. Mas Prabhupada diz que aqueles que têm falso ego dentro do coração, kama, krodha, moha, matsarya, ou seja, eles têm inveja, têm desejo, têm raiva. Prabhupada diz, se você encontrar um pregador que tem todos esses tipos de defeitos, você pode estar na associação dele por infinito, um período infinito, mas você não vai alcançar a perfeição assim. Se um pregador tem todos esses tipos de desejo, de luxúria, raiva, inveja, ilusão, essa pessoa nunca vai conseguir arranjar nem o próprio benefício e nem o seu benefício também. Prabhupada diz que se você encontrar tal pregador, ele está falando um Harikatha, mas você nunca vai obter Krishna Bhakti. Você deve ouvir apenas de um Nishkinkana Bhakti, um devoto sem nenhum apego a esse mundo material. Então você pode obter Bhakti. Do contrário, não é possível. Os cientistas materiais, eles dizem, eu estava falando agora mesmo, que a nossa única esperança, vida após vida, é alcançar a poeira dos pés de lótus de Sirupa, de Guru Vaishnava. Nós estávamos falando isso. Então, sobre essa partícula de poeira, nós sabemos o que os cientistas materiais eles dizem, que devido a essas partículas finas do ar, é que a gente recebe a luz do sol de uma maneira moderada, ou seja, adequada. Devido a essas partículas minúsculas que estão presentes no ar, na atmosfera, a gente recebe a luz do sol de uma maneira moderada, adequada. Se não houvesse essas partículas minúsculas no ar, então, ou o sol ele iria ser muito quente, ia nos matar, ia ser insuportável.
on this earth. Ou seria como uma grande sombra nessa terra. We can see the whole sky is blue in color. Nós podemos ver o céu é azul. We can see Todo o céu é azul. the sky, open sky is blue. Because dust particles Porque essas partículas only reflect blue color. minúsculas, elas refletem a luz azul. Up and up, when you go up, that is very fine. Quando você sobe na atmosfera, existem várias partículas minúsculas ali. Se você subir bem, bem alto, você vê essas partículas minúsculas. Going to catch sunlight and E elas recebem a luz do sol e refletem apenas a cor azul. can see whole sky. É por isso que a gente vê o céu inteiro azul. Follow. Preste atenção. The dust particle going to arrange cloud. Então, essas partículas minúsculas também formam as nuvens. Sem essas partículas não teria as nuvens, não teria a chuva. Also, we should compare with this Também, sadhusanga, nós podemos comparar sadhusanga how material world, neste mundo material. transcendental world, material scientists going to give this example. Né? We can Os compare cientistas materiais it. dão We can give exemplos exact picture in que the a gente transcendental pode ter world. uma imagem clara Those who are going to think do mundo themselves transcendental. as a dust particle from the lotus feet of Guru Vaishnava, Então, aqueles que se consideram as partículas dos pés de lótus de Guru, Vaishnavas, them it is very, very important. para eles é muito importante, Because without Guru Vaishnava, dust particle, those dust particle from the porque lotus feet of Guru sem a Vaishnava, poeira we can never understand Krishna Surya. dos pés de lótus de Guru Vaishnava, a gente nunca pode entender Krishna Surya, ou seja, o sol, que é Krishna. There. But here, if we can compare with Os cientistas não têm esse entendimento, dust particle from the lotus feet mas a of gente Guru está usando Vaishnava, essa analogia, que se não tiver essa poeira dos pés de lótus dos Guru Vaishnavas para nos ajudar, would not have been possible for us a gente não to get the conseguiria kripa of Krishna Surya. receber a kripa do sol Krishna. Impossible. Impossível. Parampuja Sridhar Goswami Maharaj used to Parampujapado give Sridhar one Goswami example, Maharaj very costumava nice dar um example. exemplo muito bom, There is lotus feet in a lake. que Padma in há uma name is Padma. flor de lótus Padma, lotus. em um lago, Padma, going to Pankajam, uma flor de get the lótus em help um of lago, sunlight. e essa flor de lótus recebe a luz do sol, There is in the lake there is water. e nesse lago há água, claramente, The lotus flower is there. e essa flor de lótus está ali, When sun going to give e quando sunlight, a luz do sol chega até o lótus, gradually can manifest esse lótus gradualmente full-fledged form. floresce completamente, Can get manifested in full-fledged se manifesta Padma form. That plenamente. sunlight E essa mesma luz do sol pode matar aquela aquela lótus the support of se a lótus não estiver na água. then the scorched sunlight Então, a luz do sol muito quente kill that Padma. poderia matar aquela flor de lótus. Guidance of Guru Vaishnava. Então, If we are going to take the help of Guru Vaishnava, se a gente tiver a ajuda de Guru Vaishnava, isso pode ser comparado à água do lago. Nós estamos sob o suporte deles. in that case, Padma, I mean the Guru Vaishnava by the mercy of Guru Vaishnava. Então, pela misericórdia, Guru Vaishnava is compared with the lake. a misericórdia de Guru Vaishnava é comparada com a água do lago, Supporting which that Padma going to manifest suportando, ou seja, dando um suporte and sunlight para a flor de and the lótus, Padma compared with the disciple que é o discípulo, e o sol, a luz do sol é Krishna. can get the kripa of Então, o discípulo, ele pode receber a misericórdia de Krishna, sun, do sol Krishna, provided Krishna going Surya, to get the support of Guru se ele Vaishnava, tiver este suporte de Guru Vaishnava. that Do contrário, sun cannot protect. o sol Krishna não vai proteger essa Divatma. This example is given, Preste atenção, tenha cuidado. very important. Este exemplo é dado e também nós sabemos do Chandogya Upanishad, Chamam chabalam prapadde, chabalat chamam prapadde. Chandoga Upanishad we find, Chandogya Upanishad, Chama chabalam prapadde.
And Chabalat Shyamam Prapadde. Shyam means Shyam Sundar. Shyam significa chama Sundar. Shyam means Shyamam Chabalam Prapadde. Chabalat Shyamam Prapadde. Follow. Preste atenção. Krishna Shakti Sarup Chabal. Krishna Sarup Shakti, name is Chabal. Under the shelter of Krishna Sarup Shakti, Ladini Shakti Sar, and by sheltering the Bhava, Ladini Shakti Samveta Sar, Asray, can reach Krishna. Separately cannot reach. Então, com o apoio de Ladini Shakti, dessa potência devocional, a gente pode alcançar Krishna, mas não de outra maneira, não diretamente. Então, a principal questão que a gente vai ver aqui no Brihat Bhagavatamrita é a humildade. Se não houver humildade, eu falar, eu sou um grande pregador, eu sou um grande acharya, eu sou muito importante em todo mundo. Esse tipo de atitude pode matar este pregador, assim como Ravana, Kumbhakarna, Hiranyakashipu. Ravana estava cheio de falso ego. Prabhupada diz que Ravana nunca pode cruzar o Viraja, esse rio que separa o mundo material do mundo transcendental. Então, devido ao seu falso ego, Ravana nunca pode entrar no mundo transcendental. Mas as partículas de poeira dos pés de lótus de Guru Vaishnava podem nos ajudar a cruzar o rio Viraja, Brahma Loka, todos os planos e alcançar o Parabrahman pela misericórdia de Guru Vaishnava. O principal é a humildade. Se não houver humildade, então nós estamos falando há bastante tempo que aquele Brahmana, Naraji Maharaj apreciou o comportamento daquele Brahmana em Triveni Sangam, Allahabad, e aquele Brahmana pediu para Naraji Maharaj, falou, olha, Naraji Maharaj, você está me apreciando? Eu não recebi a misericórdia de Vishnu. Você deve ir para o sul da Índia. E lá você vai ver o rei de lá cheio de devoção. Você deve ir lá e ver você mesmo. Because the king going to arrange porque aquele rei está concedendo Bhagavat Prashadam para todos aqueles que são mendigos, todos que visitam o reino dele. Então ele oferece alimento para Vishnu, adora o Senhor Supremo, e praticamente no reino inteiro dele é cheio de templos. Então ele adora o Senhor Vishnu, oferece alimento a Vishnu, adora o Senhor Vishnu. Ele dança na frente das deidades, canta os santos nomes. Então, em frente à deidade de Vishnu, ele canta, ele dança, ele toca instrumentos musicais. Purohit, the priest, Amatta, those who are helping to run the kingdom. E aqueles que ajudam a administrar o reino, também os irmãos, esposa, os filhos e filhas, os pais dele também, todos dançando juntos.
os netos, todos os servos, e todos os outros parentes, todos juntos dançam, cantam e seguem essas atividades devocionais para a satisfação do Senhor Supremo. Para falar a verdade, aquele rei tem muitas qualidades excelentes. Ele é um devoto. Então, naturalmente, todas aquelas grandes, excelentes qualidades existem no coração daquele rei. Para dizer a verdade, aquele rei tem qualidades excelentes que são favoráveis a Krishna Bhakti. Incontáveis qualidades. Então o Brahmana estava dizendo para Narad Maharaj: então quantas qualidades eu posso contar? Ele tem incontáveis qualidades, eu não consigo nem dizer. Então, dessa maneira, o Brahmana estava apreciando aquele rei. E então Parikshit Maharaj disse: então não percam o fio aqui da história. Quem está falando esse Brihat Bhagavatamrita? Parikshit Maharaj está falando para sua mãe Uttara. E essa narração foi feita há muito tempo atrás e agora Janamejaya está ouvindo de Jaimini Muni. E dentro desse texto, o Brahmana está dizendo que foi um texto compilado por Sanatana Goswami, então não perca o fio da história, senão você vai entender errado. Então Parikshit Maharaj diz para sua mãe, Uttara, que depois de ouvir tantas glórias do rei do sul da Índia, Narad Maharaj decidiu ir encontrar com ele. Então Parikshit Maharaj diz: Tato nipabaram drashtum tad desha narado brajan. Narad going to reach that, South India. Que Narada foi até o sul da Índia. Tato nipabaram drashtum to see that great king. Para ver aquele grande rei. Nipabaram, Varam significa que ele tem grandes qualidades, é muito honrável. Varam significa Shrestha, ou seja, ele é muito elevado. Então Narada foi para lá. E quando Narada entrou no reino dele, ele percebeu, nossa, realmente aquilo que o Brahmana falou é verdade. Todos os cidadãos estão adorando Deva e estão sempre felizes, estão muito alegres, porque estão adorando Deus Supremo. Ele vê templos por toda parte. Então, Narad Maharaj, ele está ali tocando seu instrumento musical, a sua vina, parece um violão. Rajadhanim gato adhikam viproktad opi sankpassan
Sangamma uvacho tam nipam. Naraji Maharaj, what all Naraji Maharaj heard. Então, tudo aquilo que Naradi Maharaj ouviu daquele Brahmana, ele viu que, na verdade, o que havia ali era muito mais. Nossa, o que eu estou vendo é muito além do que eu ouvi. Então, ele ficou muito feliz, começou a tocar a sua vina e foi encontrar com o rei. And adhikam vipraktad ovi, what he heard from that Brahman is more than that. Sangpaksam. He started watching, is really so, is more than that. Então ele viu, nossa, realmente, mas é muito mais do que eu tinha ouvido. Naradi Maharaj quis ir encontrar com o rei, e então Naradi Maharaj vai glorificar pessoalmente aquele rei. Naradi Maharaj Uvacha. Tvam Krishna Kipa Patram Jasidrik Rajya Vaibhavam Salloko Guno Dharmartha Jnana Bhakti Vir Annitam. Naradi Maharaj speaking directly. Naradi Maharaj diz diretamente para aquele rei: ó rei, você está desfrutando da misericórdia de Krishna. Tam Krishna Kipapatram. Você tem muitas opulências no seu reino. E com essas opulências, essas riquezas, você está sempre satisfazendo o Senhor Supremo. Ou seja, você está utilizando tudo, a sua influência, o seu dinheiro, tudo para satisfazer o Senhor Supremo. Então, Naradi Maharaj estava glorificando aquele rei, falando que ele era um receptáculo da misericórdia de Krishna. Krishna Kipapatram. Então ele diz, você tem muitas opulências no seu reino, e com essas opulências você está tentando satisfazer o Senhor Supremo. Eu estava falando também o que é o Swadharma, ou seja, dentro do Varnashrama Dharma. Vocês podem se lembrar disso? Então tentem entender. Isto é o Swadharma daquele Brahmana em Allahabad. E este agora é o Swadharma, ou seja, o dever pessoal daquele rei. Então ele está seguindo o seu Swadharma, seus deveres pessoais. E os seus súditos, ou seja, os residentes daquele reino, também estão seguindo o exemplo do rei. E o rei tem grande afeição por todos os residentes, Lokvatsalya. Salloko guna dharma. Salloko mane? Salloko guna dharma. Satloko guna dharma jnana bhakti vir annitam. Full of nice qualities. Então, o reino dele é cheio de ótimas qualidades. Sarvagunis tattva samasate sura. Akinchana bhakti. But now the king is not having akinchana bhakti. He is going to show only sadharma. But to establish this comparative statement, we are discussing. Então o rei ele está seguindo o seu Swadharma, Swadharma, Dharma pessoal. Então ele tem grande afeição pelos residentes do reino dele. Ele está usando tudo para satisfazer o Senhor Supremo.
Então, Narad Maharaj apreciou, né? Estava glorificando o rei. Então, Dharma significa que ele está sempre servindo ali Prasadam 3 vezes por dia para aqueles que vêm visitar, que estão no reino dele. E para adorar o Senhor Supremo, você precisa de algum dinheiro, e ele fornece esse dinheiro. Então você deseja servir o Senhor. Então por isso você reserva, separa tudo para este propósito. Então, lá em Triveni Sangam, aquele Brahmana, ele estava seguindo Swadharma Acharan. E sem nenhum desejo, Nishkama. E qual era o objetivo, o sadhya dele? Era Nishkama Vishnu Bhakti, ou seja, ter devoção para Vishnu sem nenhum desejo pessoal. Então, por isso, ele ofereceu alimento para Shalagram, depois convidou todos os brahmanas, as pessoas, até os animais para comer ali. Então, isso não é Shuddha Bhakti, não é devoção pura. Isso é Karma Mishra, ou seja, Bhakti misturado com Karma. Então é Aropa Siddha Bhakti, ou seja, é parecido com Bhakti, mas são atividades ainda de uma forma regulada, né? Ou seja, é parecido com Bhakti, mas não é Bhakti verdadeira. Mas, embora não seja Bhakti por natureza, ainda tem algum Bhava Bhakti, algum humor, algum sentimento favorável. Nishtavam. Então, aquele Brahmana tinha uma etiqueta muito boa, né? Então, se um Brahmana Nishkama, sem nenhum desejo, está seguindo o Varnashrama Dharma, a gente não pode dizer que ele vai alcançar a devoção pura. Ou seja, ele está agindo sem nenhum desejo, está seguindo o Varnashrama, ele é Nishtavan, ou seja, ele tem muita firmeza, comprometimento, uma etiqueta muito boa. Isso não significa que seguindo o Varnashrama Dharma, ele vai alcançar a devoção pura. Não podemos dizer isso. Preste atenção. Jiva Goswami Pada diz: Varnasama charetvadikam agyato diro sadhyam suddho bhaktyan adhikarinaha pratyabhyoktamiti bhavam. Those who are having no solid aqueles que não têm nenhuma fé firme, for them varnasama charavatam, this sloka was discussed. Eles estão praticando Varnashrama. E se eles seguirem o Varnashrama perfeitamente e por acaso conseguirem encontrar com um devoto puro, então eles podem receber a misericórdia desse devoto e então praticar, chegar ao nível da devoção pura. E aqui há algo espetacular, que aquele Brahmana em Allahabad, Triveni Sangam, ele tinha uma etiqueta perfeita. Ele tinha muita fé. Mesmo assim, nós estamos fazendo essas declarações comparativas. Então, nós vemos que esse rei do sul da Índia, ele é um kshatriya, ele não era um brahmana. Então, Sanatana Goswami Pada queria nos provar que
Aquele homem era um Brahmana, então o Brahmana é sempre mais elevado. E não é o caso. Então Sanatana Goswami quis provar que, embora ele seja um Brahmana, este rei, que é um Kshatriya, tem ainda mais qualidades do que aquele Brahmana. Então, sigam, preste atenção no que eu estou dizendo. Independente de qual casta, qual origem a pessoa tem, nós estamos aqui falando sobre Hari Bhajana. Nós estamos falando aqui de um processo gradual, onde nós vamos avançando para mostrar esses níveis de Bhakti. Então nós vamos mostrar essas declarações comparativas que mostram que a devoção desse rei da Índia é ainda mais elevada do que aquele Brahmana que estava lá em Allahabad. Dessa maneira, nós devemos entender que a palavra Bhakti significa Seva. Shuddha Bhakti, devoção pura, significa Bhagavata Seva, servir Bhagavan. Mas Bhakti não vai se manifestar da mesma maneira para todos. De acordo com o desejo da pessoa, pode diferir. Talvez a pessoa tenha um desejo puro. Preste atenção. Então, Prahlada Maharaj tem um tipo de Bhakti, Dhruva Maharaj tem outro tipo, Yudhishthira Maharaj tem outro tipo. Cada devoto tem a sua especialidade. De acordo com o seu desejo, a devoção deles difere. Então, embora possa se alcançar devoção pela misericórdia de Bhagavan e de um devoto puro, também é algo muito importante. Os sanskaras, ou seja, as impressões, as experiências deste candidato, deste aspirante. Então, de acordo com a pureza dos seus sanskaras presentes e passados, existem essas variedades, diferentes variedades de Bhakti, não são todas iguais. Então existem dois tipos de Bhakti, Shuddha Bhakti e Vidya Bhakti, que não é pura, né? Bhakti pura e Bhakti não pura. Então Shuddha Bhakti, devoção pura, pode satisfazer o Senhor Krishna. A devoção pura, o propósito dela é satisfazer Krishna, é o único propósito. Mas Vidya Bhakti, ou seja, Bhakti que tem alguma contaminação, ou seja, uma mistura com diferentes desejos, ou seja, a pessoa ainda busca alguma satisfação pessoal, isso é chamado Vidya Bhakti. Mas, com relação a Shuddha Bhakti, existe um só foco. E Bhakti pode dar Bhakti. Ou seja, o devoto pratica Bhakti para receber Bhakti. Preste atenção. Então, o caminho da devoção pura, Bhakti vai dar Bhakti. Então, agora, Parikshit Maharaj está contando, né, que Naradi Maharaj estava glorificando aquele rei, e Parikshit Maharaj diz: preste atenção, Vaishnava Tama, Parikshit Maharaj diz, ele diz, o grande Vaishnava Naradi Maharaj estava glorificando as qualidades daquele rei e foi abraçar aquele rei
também tocou o seu instrumento, a sua vina, cantou as glórias daquele rei. Parikshit Maharaj diz Tatta Vistarja. Vistarja significa que estava glorificando as qualidades daquele rei do sul da Índia. Então Parikshit Maharaj diz Vistarja kathayan aslishan bhupatim mahu prasasansa gunano gayan vinaya vaishnavattama. Vaishnavattama, Naradi Maharaj, great Vaishnava. Então Naradi Maharaj, o grande Vaishnava, estava glorificando as qualidades daquele rei e abraçou ele repetidamente, tocou o seu instrumento e Naradi Maharaj estava muito feliz. Sarvabhauma Manivaram Sampujyam Sampujyo Sarvabhauma Munivaram Sampujyo Pasrita Abhabrit. Sarvabhauma, I mean that king who is enjoying sovereignty. Sarvabhauma, ou seja, aquele rei, ele era soberano, né? Ou seja, ele governava muitas terras. Sarvabhauma Munivaram Sampujyo Pasrita Abhabrit. Pasrita means very humbly. Então aquele rei muito poderoso, ele respondeu Naradi Maharaj com muita humildade. Depois de ouvir Naradi Maharaj o glorificando, ele ficou envergonhado, muito envergonhado, abaixou a cabeça e então começou a glorificar aquele sábio, aquele Muni, Naradi Maharaj, e começou a falar com ele com muita humildade. Sampujya pasrita abhabrit. Abhabrit means, abhabrit passage actually past, already told. Abhabrit. Sarvabhauma Munivaram Sampujya pasrita abhabrit. By humble attitude, by very humble mood, he was feeling shy because Naradi Maharaj going to glorify. Então ele ficou envergonhado porque Naradi Maharaj estava glorificando ele, né? Nijo slagya varayato lajja namita mastaka. Going to bend his head. E curvou a sua cabeça de humildade, Very humbly he is going to speak very envergonhado. softly. Então começou a falar com muita humildade. E o que ele disse? Então isso é humildade, Amani Manad. Amani manad haile kirtane adhikaro dive tumi. In Kirtan, Bhaktivinoda Thakur speaking. No Kirtana, Bhaktivinoda Thakur diz que se eu quiser glorificar os outros e não estiver interessado em glorificar a mim mesmo, Hoile Kirtan, então eu posso cantar as glórias. Bhagavan vai me dar o poder para cantar as suas glórias. Apenas então, Bhagavan vai me dar o poder para cantar as glórias das qualidades divinas de Dham, Nam, Guru Vaishnava, ou mesmo de Bhagavan, de todos. Aí ele dá essa kripa. Guru Vaishnava nunca toleram se alguém insultar outros Gurus Vaishnavas. E isso um Guru Vaishnava não tolera. Um Guru Vaishnava nunca tolera quando alguém quer insultar outros devotos puros. Eles vão dar uma resposta adequada. E isso não significa que eles estão se desviando do princípio de Trinadapi. Então, quando alguém muito orgulhoso, um pregador quer insultar Guru Vaishnava e o Vaishnava vai dar uma resposta apropriada, isso não significa que ele está se desviando de Trinadapi Bhava. Prabhupada diz, não, isso é humildade, proteger as glórias de Vaishnavas. Se para isso eu tiver que falar muito severamente contra aqueles que estiverem falando várias asneiras contra Guru Vaishnava, isso é Bhakti. Prabhupada diz, sim, isso é Bhakti. Mas, pessoalmente, ou seja, se alguém vai insultar este Vaishnava, ele aceita. Ele fala, você tem esse direito, eu não tenho nenhuma objeção. Mas,
Se alguém quiser insultar Guru Vaishnava, ele vai dar uma resposta à altura. Então, nós estamos falando daquele grande rei que ficou envergonhado por conta da sua humildade, porque Narad Maharaj o glorificou e ele não queria ouvir isso, ele ficou envergonhado. E o rei falou, o rei pediu para Narad Maharaj. Alpayusam, salpaisarjam, alpapradam naram, asatantram, bhayakrantam, tapatrayo, niyantritam. What all glorification done by Narad Muni, one by one, out of humble attitude, king going to give answer. Então, cada uma daquelas glorificações que Narad Maharaj falou, o rei começou a responder. Falou, olha, ele está me glorificando, mas eu não sou digno dessa glorificação. Então ele foi respondendo cada ponto. Então ele falou, olha, você deveria pensar que nós somos seres humanos. A nossa vida é instável. Ó Devarishi, nossa vida como seres humanos é muito instável. E que tipo de opulências eu tenho? Primeiro ponto é esse, eu sou um ser humano. A minha vida é muito instável. E quantas opulências, quantas riquezas eu tenho? Então, ó Devarishi, por que você está glorificando uma alma caída como eu? Eu sou uma alma caída, eu sou um ser humano. Então, tente calcular, pense melhor sobre isso. Como é que eu posso ser considerado um Krishna Kripa Patra, um receptáculo da misericórdia de Krishna? Então, primeiro de tudo, eu sou uma alma caída, um ser humano. Como eu posso ser considerado um Krishna Kripa Patra? Ou seja, eu sou um ser humano, a minha vida é instável e é muito curta. E também que tipo de opulência eu tenho? Que tipo de opulências você viu aqui? Não é nada. E que tipo de doações eu posso dar? Nós damos alguma doação, alguma caridade, mas isso também é muito limitado. E também, todas as nossas atividades estão sob o controle do karma. Nós vamos sempre obedecer vamos receber o fruto do karma. Esse é o nosso status. E nós também estamos cheios de medo. Se a gente esquecer de cumprir o nosso dever, o medo vai nos atacar. Então a nossa vida é cheia de perigos. Bhayakranta. E nós estamos afligidos pelos 3 modos da natureza, Sattva, Rajatama. Às vezes nós ficamos doentes. Então, que tipo de kripa você viu em mim para você dizer que eu sou Vishnu ou Krishna Kripa Patra? Tudo que eu tenho é muito limitado. E que tipo de doações você pode ver? Então, a minha vida é controlada pelos frutos do karma, cheia de medo. E se a gente esquecer o Senhor Supremo, imediatamente o medo surge na nossa vida. Nós estamos afligidos pelos 3 modos da natureza material, Sattva, Rajatama, Guna. Às vezes nós ficamos doentes, não há nenhuma satisfação nas nossas vidas.
Nem mesmo em sonhos eu poderia pensar que eu sou Krishna Kipapatra, que eu sou um receptáculo da misericórdia de Krishna. Ó Muni, você é uma alma muito elevada, então é por isso que você está me glorificando, essa é a sua natureza, que você sempre está glorificando os outros, é por isso que você está fazendo isso. Mas você deve pensar, considerar que não há nada na minha vida para que você vá glorificar. Devarser alpayusham salpai sarjam alpapradam naram asatantram bhayakrantam tapotraya nyantritam. So what all glorification done by Naraji Maharaj? That king going to pass away. Então, todas as glorificações que Naraji Maharaj falou, né? O rei vai dar alguma desculpa, vai dar alguma resposta, dizendo: ó, Naraji Maharaj, você é muito elevado, então é a sua natureza sempre glorificar os outros. Então você está me glorificando sem ter pensado sobre esse assunto. Na verdade, eu não sou o Krishna Kipapatra. Mesmo em sonhos, eu não consideraria que eu sou um receptáculo da misericórdia de Krishna. Então, como você pode pensar algo assim? Não, você deveria refletir melhor sobre isso. E aí ele falou, na verdade, a gente tem que pensar nos semideuses. Eles são bem afortunados. He Naraji Maharaj. Aqueles semideuses, eles moram no céu. Você pode ir lá e ver. Eles são muito afortunados. Eles são Krishna Kipapatra. O rei está dando seus argumentos. Vishnur Bhagavataha Kila Pujyamana Narair Nityam Tejo Mayo Saririna. E o corpo dos semideuses também é um corpo material, mas é um corpo sutil. Maharaj está explicando, né? Ou seja, o corpo deles não sua, não tem nenhum cheiro ruim, não tem sangue, não sai sangue, né? É um corpo sutil. Deva eva kipapatram Vishnur Bhagavata Kila. Follow. Prakritavakya actually if you think that demigods, they are actually Kipapatra. Então o rei está falando. Você deve refletir, você vai ver que os reis, eles são afortunados. Eles estão recebendo a kripa de Krishna. Porque eles estão sempre recebendo a adoração dos seres humanos desse mundo. Ou seja, algumas pessoas adoram Durga, algumas pessoas adoram Kartik, algumas pessoas adoram Sarasvati, Lakshmi, todos os semideuses diferentes. Então os seres humanos estão adorando os semideuses e o corpo deles é Tejamoy. Ele é cheio de uma refulgência. Nishpapa, o corpo deles também é sem pecado. Nós estamos cheios de pecados. Na verdade, gradualmente a gente vai, nesses estágios de Bhakti, depois a gente vai saber que Naraji Maharaj vai fazer uma atividade pecaminosa ao matar Vishvarupa. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas agora o rei está glorificando os semideuses e falando, olha, você deveria ir para o céu. Os semideuses são Krishna Kipapatra. Os seres humanos sempre estão adorando a eles. O corpo deles não tem nenhum cheiro ruim, não sua. Eles nunca ficam doentes, eles não estão sob a influência das 3 gunas da natureza material. O corpo deles é Tejamoy, ou seja, tem uma refulgência, e é Nishpapa. Eles não cometem pecados. Eles estão cheios de Satyaguna.
E eles nunca experimentam situações dolorosas. Eles estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, Sada Sukhi. Eles podem fazer o que quiserem, eles podem ir aonde quiserem, não precisam de nenhum veículo, eles podem se transportar para qualquer local. Se um semideus quiser vir até mim, ele pode chegar em frações de segundo. Então eles estão sempre felizes, eles podem fazer o que quiserem. Podem ir a qualquer local sem nenhuma barreira, nenhum impedimento. Vishesh, especialmente, eles cuidam dos seus devotos. Ou seja, suponha que algumas pessoas adoram Ganapati e Ganesha e outras pessoas adoram Sarasvati. Então, Sarasvati vai cuidar dos seus devotos. Preste atenção. Então, eles têm interesses mútuos aí. Então, os semideuses, especialmente, eles cuidam daqueles devotos deles, né? Ou seja, eles abençoam esses devotos também. Nós sabemos o caso de Digvijay Pandit, do Chaitanya Bhagavata, de Chaitanya Charitamrita. Aquele Digvijay Pandit veio até Chaitanya Mahaprabhu. Eu não vou contar em detalhes, mas ali nós vemos que o Digvijay Pandit recebeu toda a bênção da Sarasvati material. Não era Sarasvati transcendental, Vishnupriya Devi, mas era a Sarasvati do conhecimento material. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana, não é? Jaravidya jato mayar vaibhav tomar bhajane badha anitya sansare mohojanmiya jivka gorai kada. Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana, Jadavidya, ou seja, conhecimento mundano, vai tornar, no fim das contas, o ser humano como um burro, um asno, ou seja, aquele animal que carrega peso nas costas. Então, Bhaktivinoda Thakur fala que todo conhecimento material, no fim das contas, vai te tornar um burro, um asno, e você vai ter que carregar este fardo nas suas costas. Então ele diz que o conhecimento material é um tipo de... é uma opulência de Maya. Não é conhecimento verdadeiro. Bhagavan Sri Krishna disse para Uddhava Maharaj que Vidya, ou seja, conhecimento verdadeiro, é aquilo que pode te ajudar a desenvolver Bhakti, devoção pura pelo Senhor Supremo. Com a ajuda de Vidya, do conhecimento, se você puder desenvolver devoção aos pés de lótus do Senhor Supremo, isso é conhecimento. Do contrário, não é conhecimento. E Bhaktivinoda Thakur diz que o conhecimento material, no fim das contas, vai transformar a diva, né? Essa pessoa, num burro, que vai carregar esse fardo. Então a pessoa vai ficar atraída pelo mundo material e vai ser desviada do caminho da sua própria bem-aventurança e vai na direção oposta. Preste atenção. Mahaprabhu, no fim das contas, falou para o Digvijay Pandit. Digvijay era aquele homem que ele recebia certificados de diferentes locais que falavam que ele tinha vencido os debates. Então ele ia para vários locais e pegava os certificados dos panditas, né, dos eruditos, falando que ele era um grande pandita, que ninguém podia derrotá-lo num debate. Esse era o Digvijay Pandit. Então, quando Digvijay encontrou Mahaprabhu, Mahaprabhu quis fazê-lo entender. Mahaprabhu disse para ele que o conhecimento material não é a verdadeira bênção de Sarasvati.
Ou seja, ele estava desfrutando das bênçãos de Sarasvati com aquele conhecimento material. Então, Sarasvati Devi estava ajudando ele a falar, a escrever, a expressar a sua proficiência, mas um devoto nunca se apoia nessas coisas. O devoto sempre quer a ajuda de Shuddha Sarasvati Vishnupriya Devi. Mahaprabhu quis fazê-lo entender que o resultado do conhecimento não é que você vai conquistar o mundo inteiro. O verdadeiro resultado do conhecimento não é que você vai receber um certificado de todo mundo que você é o maior erudito. Não, isso está cheio de falso ego. Isso é um tipo de cativeiro para você. Uma grande prisão. Então, ele está dizendo, né, o rei do sul da Índia, que os semideuses, eles estão sempre abençoando aqueles devotos, aqueles que são devotados a eles, né? Então, se você adorar Ganapati e Ganesha, certamente Kartika não vai te abençoar. Ou seja, eles têm alguma certa competição, uma certa inveja entre eles também. Então tem a Sarasvati material, Lakshmi. Então, pelo menos os semideuses ali, eles são Sattvic Bhav, no modo da bondade. Eles não sentem dor, eles são muito felizes, eles não têm impedimentos, podem ir aonde quiserem e eles podem abençoar aqueles que são devotados a eles. Então, eu considero que eles são grandes. E ao mesmo tempo, eles estão bebendo néctar, amrita. Então eles nunca... Bem, bebendo isso, eles não morrem, eles não ficam doentes, eles não suam, estão sempre felizes. Demigods, they are also those demigods, I mean, heaven is also unstable. Então, assim, o céu também é instável, é temporário, mas o rei está falando e nós temos que passar por esse estágio porque nós estamos discutindo aqui os níveis graduais de Bhakti. E Narad Maharaj, ele foi amaldiçoado por Gautama Muni e desenvolveu um grande problema na sua vida. Então não é verdade que eles não podem passar por nenhum problema. Mesmo assim, temporariamente a gente pode aceitar esse argumento porque nós estamos nessa discussão gradual e comparativa. Então o rei estava glorificando aqueles semideuses, falando, olha, eles não têm pecado, não sofrem, estão sempre felizes, sempre no modo da bondade, eles abençoam os seus devotos. E depois disso, na verdade, Parikshit Maharaj está narrando essa fala do rei para Narad Maharaj. E ele diz, olha, eles estão bebendo néctar, então eles não morrem, não ficam doentes, não tem nenhum problema. E eles não precisam pedir nada para ninguém.
Então, se alguém faz um yagya, um sacrifício, as pessoas oferecem para eles, falando Indraya Swaha. E aí eles aceitam, mas do contrário, eles estão lá bebendo néctar, eles não sentem fome, não sentem sede. Então eles não morrem, não tem nenhum problema. Eles não esperam nada, mas se alguém manda algo para eles, uma oferenda, um sacrifício, então o ser humano está sempre com fome, com sede, fica doente, mas comparativamente os seres humanos, os semideuses são muito felizes, são muito melhores, né? Então eu acho que eles são muito felizes. Eles são muito afortunados, porque eles moram no céu, nos planetas celestiais. E nós estamos no planeta material e nós passamos por desastres materiais, pode haver ciclones, terremotos, enchentes, qualquer momento pode haver um problema, mas no céu não tem esse tipo de problema. Então os semideuses estão lá no céu, não há nenhum problema, eles são muito afortunados. E apenas na Índia, apenas em Bharatavarsha, aqueles que seguem com perfeição o Varnashrama Dharma, por fazerem atividades piedosas, ou seja, atividades bondosas, eles podem alcançar o céu, os planetas celestiais, Swarga. Ou seja, por sua grande boa sorte. Então, apenas os seres humanos, depois de seguir alguma prática aí de karma, Mishra Bhakti, ou seja, Bhakti misturada com karma. Então, se uma pessoa na Índia seguir apropriadamente o Dharma, né? Por suas atividades piedosas, eles podem alcançar o céu. Ou seja, eles estão arranjando prashadam para as pessoas, estão coletando punya, né? Créditos piedosos. Alguns constroem poços. E alguns arranjam água para aqueles que estão fazendo parikrama, com grandes tanques de água. Alguns distribuem prashadam para aqueles que estão com fome. Mas, então, é isso, né? Por suas atividades piedosas, eles podem alcançar o Swarga, os planetas celestiais. Rantideva, ele praticava esse Karma Mishra Bhakti, mas a atenção dele, né? Era os pés de lótus de Bhagavan. Ele não queria os frutos das suas atividades piedosas. Então, Rantideva estava distribuindo prashadam, estava servindo as divas, ou seja, resolvendo os problemas delas, mas o humor dele era totalmente diferente. Rantideva pensava, eu estou servindo para Paramatma, a super-alma que está no coração das divas. Ele não tinha outro desejo. Então, por isso que o Karma Mishra Bhakti dele foi bem sucedido, porque ele pôde entender Bhagavata Tattva. Então, apenas nesta Índia, aqueles que estão fazendo atividades piedosas, eles podem alcançar o céu. E mesmo isso não é por um período infinito. Até mesmo Brahma, ou seja, quando Hiranyakashipu pediu para ele, falando, olha, eu não quero ser mortal.
E aí Brahma falou, olha, eu não sou imortal, eu também sou mortal. Então como eu posso te dar a bênção da imortalidade? Brahma falou, então me perdoe. Você pode me pedir qualquer outra coisa, qualquer outra bênção, mas essa bênção eu não posso dar, porque eu não tenho isso na minha própria vida. Então aqueles que alcançam o céu, ok, eles podem ficar no céu por algum período, e depois disso está escrito no Gita, Khine punne mattolokam visanti. Khine punne mattolokam visanti. Khine punne, when your punna, pious activities, quando o seu punya, ou seja, os seus créditos piedosos, assim como quando você chega num hotel 5 estrelas, você tem que pagar logo na entrada. Então você pode entrar no seu quarto, mas quando você estiver indo embora, você tem que pagar o restante, do contrário eles não vão te liberar, preste atenção. Vão te levar para a delegacia, algo assim. Então, quando este depósito, esse dinheiro depositado aqui, nós estamos falando de créditos piedosos, punya. Ou seja, quando acabar o seu punya, então os semideuses vão te expulsar e te lançar no mundo material. Essa é a condição de quem alcança o céu, os planetas celestiais. Mas as pessoas, todos querem alcançar o céu depois da morte. Eles são muito tolos. Ninguém quer buscar a eternidade, o mundo eterno. Ninguém quer fazer Krishna Bhajan, não tem interesse nisso. Então, agora o rei está glorificando os semideuses dessa maneira. E o rei diz, ó Muni, Tesham Indra Purandaraha Nigruhe Anugruhe Opi Isho Vrishtivhir Loko Jivanaha. He Naraji Maharaj, He Muni, He Munivar, He great sage. Ó grande sábio, ó grande Muni, Naraji Maharaj. E há uma especialidade também com Indra, Purandana, ou seja, eu estou glorificando todos os semideuses que moram no céu, mas entre eles, especialmente, quero falar sobre Indra, que ele está desfrutando de todo o poder, ele é o governante, é o rei dos semideuses, o rei de todo o céu, então ele pode punir, ele também pode dar coisas boas. Nigraha, anugraha. Ele pune e ele presenteia também. E também, Indra Maharaj é o que controla as chuvas no mundo material. Então, Indra lança a chuva no mundo material. E assim os seres humanos podem plantar grãos e viver bem. Se não houver nenhum grão, nenhuma chuva. Então, Indra é uma personalidade muito importante entre todos os semideuses. Nigruhe anugruhe opi isho vrishtivhir loko jivanaha. He is going to maintain the life of the material world. If there is no rain, who can live? Então Indra está mantendo a vida neste mundo material. Se não houver chuva, quem é que poderá viver? Trilokishvarata yasso yuganam ekasaptatim and jasyashwamedha satenapi sarvabhauma sadurlabha. Hey Munivar, try to think about Indra. Ó Munivar, ó grande Muni, pense em Indra. Ele fez 100 Ashvamedha
yagya, ou seja, sacrifícios de fogo. E Prithu Maharaj quis bater o recorde dele, mas houve uma certa inveja. Posso falar sobre isso? Então agora a gente quer falar aqui sobre essas glórias dos semideuses que o rei estava dizendo, mas depois a gente vai perceber que não, eles não estão numa posição tão gloriosa em termos de Bhakti. Mas o rei está dizendo, olha, ele controla o mundo material, controla o céu e até o inferno. E ele é o governante durante 71 Chaturyugas, ou seja, 71 ciclos de 4 eras. One by one, Ekatta Chaturjuk, 71. I can explain next day. Posso explicar no próximo dia, hoje não temos tempo. Yuganam Eka Saptatim. Follow. Ekatta Chaturjuk gone, one Manantar, like 14 Manantar, 14 Manantar gone, then Brahma, 12 hours. Brahma going to get 12 14 Manvantaras significa um dia de Brahma. E o mesmo período é uma noite de Brahma. É algo que a gente não consegue nem calcular. Um período de tempo muito longo. E o Senhor Indra, ele é o rei dos 3 mundos, o céu, da terra, dos infernos, do Patal. Durante esses 71 Chaturyugas, todo um dia de Brahma, né? É algo incrível. E até agora, ninguém conseguiu bater este recorde de Ashvamedha Yagna que ele fez, que Indra Maharaj fez, né? Ele fez 100 Ashvamedha Yagya. Prithu Maharaj, ele quis bater este recorde, ele estava quase batendo, mas houve alguma inveja. Indra quis atrapalhá-lo. E no fim das contas, Bhagavan falou, olha, por que você está fazendo isso? Deixa Indra ficar com o recorde. Não se preocupe com essas coisas. Não deve haver nenhum conflito. Então, por inveja, o Indra quis atrapalhar o 100º Yagya de Prithu Maharaj. Quando ele já tinha completado os 99, quando Prithu Maharaj estava fazendo o 100º, Indra causou tantas perturbações. Essa história de inveja aí que está nas páginas negras da história. Então Bhagavan falou com ele, olha, se o seu objetivo é alcançar a eternidade, por que você está preocupado com isso? Então eu estou sempre falando, olha, escute de Srila Sridhar Goswami Maharaj, Srila Keshava Goswami Maharaj, eu nunca escondo os devotos puros, são grandes devotos. Eu nunca quero me afirmar como um pregador. Posso provar que Sadananda Prabhu é o maior pregador. Mas ele nunca está falando, olha, eu sou um grande pregador, eu fui em todos os locais. Mas ele é um grande pregador. Pessoas comuns não conseguem entender o humor dele. Mas o que ele escreve assim é extremamente qualificado, assim, né? Algo de muita qualidade. Isso é o sintoma que ele está recebendo toda a misericórdia de Srila Prabhupada. Ele nunca quis receber nenhuma pratishta, sempre quis estabelecer o Siddhanta de Prabhupada. Nunca quis receber nenhum pratishta. Então, talvez Srila Madhava Goswami Maharaj não foi para o exterior.
E o que você quer dizer? Você quer dizer que por isso ele não é um pregador? Mas Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, ele foi para Assam, para Punjab, que é um local dos Mayavadis. Madhava Maharaj deu a sua vida inteira para a pregação. Mas você acha que ele não é um pregador? Você acha que só é pregador quem vai para o estrangeiro? Isso é uma tolice. Sanatana e Rupa nunca saíram da Índia. E o que significa pregação? Pregação significa se estabelecer na conduta ideal de Chaitanya Mahaprabhu. Isso é pregação. Mas as pessoas falam, pregação massiva, pregação massiva. Isso é uma grande tolice. Você pode me mostrar? Você pode dar bhakti para alguém? Para uma alma condicionada? Você pode quebrar. Se a pessoa estiver desenvolvendo uma pequena fé, você fala, não vá para Prabhupada, não vá para Shambhava. Então, muito bom. Você também vai ser punido, não preciso me preocupar com isso. Ninguém quer te permitir ouvir um Harikatha puro, ninguém quer te permitir ir até um sadhu puro. Então, por que essas pessoas não vão até um partido político? Por que elas estão vindo para o campo de bhajana e sempre se ocupando com política, com interesses pessoais? Então, o rei está falando sobre Indra, que é o governante supremo aí dos 3 mundos, que vive por um dia de Brahma e que ninguém superou os 100 Ashvamedha Yagya que ele fez. Então ele fala, olha, ele é muito grandioso, Senhor Indra. Durlabha, sorry, not Sudurlabha, is Durlabha, sorry. Sudurlabha meaning can change, sorry. Jasyasya medha sati napi sarvabhauma sadurlabha. Follow. And hayo uchesrava yaso gajo vairavato mahan kamadhuko Gaurupobanam Nandanancho virayate. Follow what I say. They are going to get the help of that Uchesrava. After the churning of that Kira, então, os semideuses, depois da batedura do oceano de leite, primeiro surgiu um veneno. Então, veio um Airavata, um elefante, e vários outros elementos foram aparecendo. Kamadhenu, ou seja, aquela vaca que satisfaz os desejos. Vieram cavalos. Então o rei está falando. Olha, você está me glorificando, mas se você souber sobre Indra, quais são as opulências de Indra, então você não vai querer me glorificar. Se você for lá e ver, ó Muni, Tesham indraha purandaraha nigrahe anugrahe opi isha brishtivir lok jivanaha trilokishvarata yaso yuganam ekasaptatim jashameda sate napi sarvabhamasya durlabha hayo uchesrava yaso gajo airavata mahan kamadhuko gau rupobanam Nandanancha virajate. All different kind of facility is going to enjoy. Então, o Sr. Indra está desfrutando de várias opulências. Então, ó Narad Maharaj, você está me glorificando, eu fico envergonhado disso. O homem é mortal. Qualquer momento pode morrer. Pelo menos os semideuses vivem por um período muito longo. Então o rei está dizendo isso. Na verdade, existe sim uma limitação na vida dos semideuses. Mesmo assim, eles estão vivendo ali 71 Chaturyugas, ou seja, eles têm um corpo sutil, que tem uma refulgência, eles não ficam doentes.
Então ele diz, é melhor você ir e verificar, né, quais são as glórias de Indra, dos semideuses. Eles têm muitas opulências lá. Tem um cavalo especial, um elefante, Airava. Indra going to take the help of Uchasrava horse and elephant Airavat horse, and also there is special cows there, Kamduka. E eles têm as vacas Kamaduka, porque as vacas aqui, neste mundo, elas dão leite num horário específico. Não é que você pedir, ela vai te dar leite a qualquer momento. Ou seja, tem uma certa condição, mas lá, aquelas vacas do céu são Kamadeno. Qualquer coisa que você pedir, elas podem entregar. Kamadeno. Kamadeno significa isso, ela, de acordo com a sua demanda, com o seu pedido, ela pode te dar, né, te satisfazer. Então, o pai de Parashurama, que é Jamadagni, ele tinha uma dessas vacas Kamadeno. Acho que vocês podem se lembrar, ou eu posso relembrar vocês. Jamadagni Muni, o pai de Parashurama, no ashrama dele, ele tinha uma vaca Kamadeno. Ou seja, se você pede para essa vaca, você fala, ó, mãe, me dê arroz, ela dá arroz. Se você falar, me dê arroz, me dê ouro, ela te dá ouro. Me dê vegetais, ela dá vegetais. Então, quando Kartavidya Arjuna chegou lá nesse ashram, com todo o seu batalhão, seus companheiros, então Jamadagni Muni quis honrar o seu visitante com a ajuda daquela Kamadeno, quis dar a hospitalidade para os seus visitantes, né? Então arranjou puri, sabe, de né, distribuição de alimentos assim muito opulenta, né? Então Kartavidya Arjuna pensou, olha, ele é um sábio pobre, né? De onde ele arranjou tantas opulências? Então ele buscou e viu, falou, olha, tem uma grande propriedade aqui, uma Kamadeno, uma vaca Kamadeno. Então eu preciso dessa vaca para mim. Qual é a utilidade dessa vaca aqui, nesse ashram pequeno, né? Porque o Kartavidya Arjuna eram governantes, né? Claro, e esse Rishi está ficando aqui no meio da floresta, qual a utilidade de ter essa vaca aqui? Então Kartavidya Arjuna falou, don't do this kind of sinful activities. Please, don't do. I honor you, I give you hospitality, everything. Now you have to take undue advantage. Aí o Kamadagni não quis dar a vaca para ele, né? Ela falou, olha, eu estou te recebendo muito bem, mas por favor não leve a minha vaca. E a vaca também estava muito triste por ser roubada, mas por fim, à força, Kartavidya Arjuna pegou a vaca e levou ela embora. Então Jamadagni começou a chorar, e quando Parashurama chegou lá, e ele viu que a Kamadeno tinha sido roubada, ele falou, é isso mesmo, quanta audácia! Deixa eu ver o que eu posso fazer. Então ele foi ao reino de Kartavidya Arjuna e cortou o corpo dele em vários pedaços. Cortou 100 ou 1000 mãos de Kartavidya Arjuna. Então depois, quando Parashurama foi para alguma floresta, então todos os filhos de Kartavidya Arjuna quiseram se vingar daquele que tinha matado seu pai. Então eles vieram secretamente e quiseram cortar o pescoço de Jamadagni Muni. Então Renuka, que era a mãe de Parashurama,
viu e começou a falar, ó Rama, venha ver o que está acontecendo. Então Parashurama conseguiu ouvir os clamores dela, porque os semideuses e Parashurama também, eles têm poderes especiais. Eles podem ouvir algo a centenas de milhas. Se eu pedir algo daqui, um semideus pode ouvir. Eu peço algo daqui do mundo material e esse pedido chega até os semideuses. Esse é um tipo de perfeição yógica. E eles podem ir até qualquer local a qualquer momento. Eles podem desaparecer. São poderes yógicos. Então, Parashurama também, quando a mãe dele clamou, lamentou, ele falou, minha mãe está chorando. Então ele chegou lá imediatamente e viu o pai dele. O pai dele numa poça de sangue. Ou seja, tinham cortado a cabeça dele, de Jamadagni Muni. Cortaram a cabeça dele, oh meu Deus. Então veja, a Kamadhenu, essa vaca, pode satisfazer os desejos daqueles que moram nos planetas celestiais. Qualquer pessoa que peça qualquer coisa, ela pode satisfazer. Então eles têm essas facilidades lá. Então eu posso falar mais sobre este ponto do que o rei quis falar e gradualmente nós vamos estabelecer cada Siddhanta e vendo quais são as limitações de Bhakti em cada estágio e avançando gradualmente. Então nós temos que parar por hoje e por conta de vários problemas de interrupções no Harikatha, eu não consegui falar como eu gostaria, eu me sinto muito mal por isso. Manorathena asato dhavato vahi vancha kalpadurusya ke basindhu bhavcha patitanam pavanu bhavishnu bhyo namo namah.